assim, quero primeiramente te parabenizar mesmo, né, pela tua exposição do trabalho, né, e trabalho riquíssimo e importante mesmo, sobretudo pela questão da regionalidade, né? A gente precisa tanto valorizar mais isso, né, dentro dos muros da universidade e daqui levar para fora, né? E aí, quando a gente vê um trabalho assim, que traz isso, que, né, trata de regionalidade, regionalismo, e ainda mais importante, a questão da contemporaneidade, além de tratar da regionalidade contemporânea, né? Uma escritora contemporânea ainda no nosso meio, né? Você pode até entrar em contato, então é muito importante isso, né? Isso demonstra mais do que nunca que a literatura está literalmente viva, né? Está em nosso meio, que às vezes se estuda tanto autores, né, clássicos, já falecidos, tudo não, e aí tem muitos autores, né, na contemporaneidade e mostrando belíssimos trabalhos como esse que acabou de ser exposto aqui, né, a análise dos seus poemas. Lembra muito quando você vê essa questão dos poemas aqui analisados, né? Relembra um pouco Conceição Evaristo também, né? Sobretudo ela no Vozes Mulheres, né? Ela trata a questão, né, da própria cor, de resgatar isso, da essência feminina, e aqui tratando a questão, né, das quebradeiras de corpo, então relembra muito essa questão de Conceição Evaristo, também contemporânea, né? Também contemporânea. E em relação à obra da autora como um todo, eu fiquei bastante curioso quando recebi o trabalho para ler, sobretudo, que para mim é novidade, né? Eu não sou pesquisador da literatura regional, né? E aí, quando eu vejo esses trabalhos assim, eu acho maravilhoso, né? Quer dizer, tudo é bem-vindo se é para aumentar o teu conhecimento. Então, assim, fiquei muito maravilhado mesmo. E aí, vendo essa questão dela, em relação a essa referência, a Patativa da Sarete, tratando muito essa questão Nordeste, né? Do próprio, da música lá, trata do cantor ali, João do Vale, obrigado. Sobre a questão de João do Vale também, que retratou tanto, né, através da música, a questão da cultura maranhense. Nordestina, mas sobretudo maranhense primeiro, né? Então, João do Vale é muito conhecido nessa questão. E aí, eu vendo ler os poemas aqui de Lídia Diniz, me lembrou muito essa questão da literatura documental, que aí a gente vê muito mais na prosa do que em versos, né? E aí, fazendo um breve levantamento aqui, você tem lá Os Sertões, de Euclides da Cunha, documental. Depois, mais já no modernismo, nós temos o próprio Guimarães Rosa, com o Grande Sertão Veredas, também com um documental ali, que ele vivenciou de fato onde aquele trecho onde habitava ali viviam e transitavam ali os vaqueiros, os peões. Ele foi junto para depois escrever a obra. Então se vê muito isso na prosa. E aí você vê nos versos ali, né, ela mostrando isso, a questão de uma realidade que é típica do interior nordestino e sobretudo maranhense, né, mostrando isso. Então, um trabalho de muita valia, assim, a questão de você trazer isso e não deixar por aqui, engavetado, né? Depois vir com a sua orientadora, um recorte desse trabalho, publicar um artigo e aí, né, botar para frente, né? Um trabalho que deve ser visto por muito mais pessoas, né? Do que só. Quanto à tua apresentação, assim, indiscutivelmente maravilhosa, né, me respondeu inclusive muita coisa do teu trabalho escrito. E aí, a gente, quando vai tratar do trabalho escrito, quando vai ler, né, por orientar já há algum tempo também por aqui, sabe dessa questão da correria, dos prazos, né, e aquela coisa toda, é tudo assim, atropelado, uma coisa por cima da outra. E aí, às vezes, acaba passando algumas questõezinhas, né, que bom que tem esse tempo de poder fazer essa revisão para o trabalho final. Eu costumo dizer para os meus orientandos que caprichem na apresentação. O trabalho não é 50%, 50%. Eu digo que a apresentação é 60%. Né? Porque o trabalho escrito, você ainda tem esse tempo de poder ver, rever, consertar. E a apresentação é única. Chegou, apresentou. Então, capriche na tua apresentação, que ela já vale muito do teu trabalho. Né?
e aí você fez uma ótima apresentação aqui. E aí do trabalho, algumas questõezinhas, né? Algumas sugestões também, claro, somente sugestões para vocês, naturalmente, como orientadora. E umas questõezinhas que eu estava observando na leitura dele. Primeiramente, você tem que ter cuidado com alguns verbos ali que você trouxe ainda lá do projeto, né? A pesquisa será realizada, será feita. Não, a pesquisa já está feita, né? Então, ter esse cuidado de trazer esses verbos que estão lá no futuro e voltar aqui para o presente, né? Porque já está realizado, né? Ou até colocar no passado mesmo, né? Porque eu observei ali na apresentação, me parece, depois do primeiro capítulo, por ali, alguma questão de alguns verbos assim, né? A pesquisa será realizada, a pesquisa, e aí foi realizada, né? Porque já está feita, você já está defendendo aqui. Aí ter esse cuidado aí, às vezes a gente traz lá do projeto e acaba ficando aqui, isso era coisa, só essas revisõezinhas aí, né? Quando você tratou aqui, acho que poderia, sugestão, né? Trazer mais um pouquinho também sobre Maria Firmina dos Reis, que aí você trata sobre ela aqui, menciona ali, mas brevemente. E aí ela tem que ser tratada com mais afinco, dentro do trabalho. Até mesmo porque se conhece hoje muito Maria Firmina dos Reis no romance, né, na prosa. E ela, antes de tudo, foi poeta também. Então, considerada ali, quem sabe, se não ali, se não a primeira a ter esse reconhecimento maranhense, né, Maria Firmina dos Reis. E aí tratava muito essa questão também de representação da mulher, sobretudo. Então, aí, fazer alguma citação ou dialogar mais um pouco dentro do próprio texto, tratando dessa questão de Lília Diniz hoje tem essa representatividade, mas nós tivemos essa com tanta força, né, e que ainda é tão estudada, né, e na nossa literatura, né, brasileira e até mundial. Então, essa questão aí. A questão do verbo, eu já falei, né? A questão de algumas referências usadas dentro do meu trabalho, eu não tenho conhecimento de algumas referências citadas, mas aí chamou a atenção, às vezes, a edição, o ano. Então, é sempre bom a gente ter o cuidado de procurar uma edição mais atual possível. Então, colocar ali aquela mais de anos anteriores, somente não encontrando uma edição mais atual, mas havendo uma edição mais atualizada, né? Então pode até deixar as mesmas ali, mas caso tenha alguma que tenha uma edição mais atualizada, então trazer o máximo possível um ano mais próximo, né? Quando você trata da questão ali da análise, né, dos poemas e leitura da literatura ali apresentada, né, poderia mencionar também, né, trazer ali Terry Egerton, né? O Egerton, ele tem uma obra muito interessante que chama Leitura Literária. Quer dizer, ler de fato os textos literários, não a leitura no geral, mas de fato textos literários. Então, alguma menção ou alguma citação dele ali, acredito que dá mais credibilidade ao texto tecido por você, né? Então, fica essa sugestão aí também. E a questão dos excertos do poema que foram colocados, achei eles meio soltos. Você pode referenciar embaixo ali, né? Então, está o trecho do poema, embaixo você põe a referência assim, ali da obra, né? E para não ficar somente o trecho ali, né? A questão da estética. Vou falar de estética do trabalho, quando você usou também ali poesias, né? Essa questão de poesias, poemas. Inclusive, na tua apresentação, você sempre falava poemas. Eu acho que cabe melhor ali deixar poemas, né? Análise ali dos poemas de Lília Diniz, né? E aí, entrar na discussão poesia, poemas, né? A questão do concreto, do que está ali escrito, é o próprio poema. Então, é uma questão de estética mesmo, deixar poema. E, por último, né, uma questão da revisão bibliográfica. Você olhar agora, vai ter mais esse tempo, 15 longos dias para olhar com cuidado
as referências que eu coloquei dentro do meu trabalho, as que estão aqui, lá nas referências bibliográficas, né? E vice-versa, fazer essa revisão minuciosa ali, né, de todos, se de repente eu coloquei alguém lá que não está aqui, ou às vezes está aqui na referência que não tem, não foi usado de fato dentro do trabalho, então ter esse cuidado aí, é só essa revisãozinha para o trabalho final. Mas, volto a repetir, em geral e sobretudo na tua apresentação, parabéns novamente pelo teu trabalho. É isso, só isso. Essa literatura regional. E algo que me chamou mais atenção naquela época em relação ao tema é o fato de você trazer algo falando sobre as quebradeiras de coco. Eu sou neta de quebradeiras de coco, então eu, quando criança, vi minha avó, não criança não, mas quando a gente viajou para baixar na mesma viagem, e vi minha avó fazendo isso, então eu tive esse contato com essas mulheres que fazem esse trabalho, né? Muitas realmente fazem por questão de sobrevivência, tudo isso. E é algo que não era passado mais de geração para geração. Tanto a questão de segurança em si, e a questão também de que hoje foca muito mais de levar o filho, de tirar o filho da zona rural, levar o filho para a cidade, o filho possa ter acesso à educação. Quando você falava sobre essa questão das quebradeiras de coco, você falou em alguns estados, aqui perto, aqui em Cidelândia, tem uma reserva. E elas trabalham justamente com o coco babaçu. Dentro da reserva, e isso. Lá dentro da reserva, eles trabalham justamente com o coco, né? Seja na produção da farinha, do mesocarpo, o óleo, tudo isso, né? E elas trabalham assim. A reserva hoje é uma forma de proteção para elas, justamente questão de segurança, justamente questão agrária, desse ponto. E voltando mais um pouquinho para a sua análise sobre a poesia da Nilce Luiz. Parabenizo por essa escolha de um tema regional contemporâneo e principalmente por trazer uma escritora. Nos últimos dias, uma frase que eu carrego muito é a ideia de que mulheres pesquisam mulheres. Porque você vê muito autores, você vê muitas mulheres pesquisando autores. Você vê que a literatura feminina ela é pouco estudada, até para você encontrar referências sobre ela, né? Você vê, por exemplo, você trouxe uma referência de 57. Né? Se você vai fazer um estudo sobre literatura feminina, ela continua sendo a base para as referências atuais. Você vai falar sobre literatura feminina porque tem poucas pessoas, tem poucos teóricos estudando literatura feminina. Isso quando você parte por dentro da academia, você vê que a academia, principalmente os cursos de letra, a maioria são mulheres. Você vê essa necessidade. Quando eu falei que você escolheu uma ótima orientadora, é justamente porque ela é uma das que pesquisa a literatura feminina. É uma das que faz pesquisa realmente mulheres. Então, eu falei, olha, você tem que estar em duas mãos para você pesquisar algo que ela tem um domínio para falar sobre literatura feminina, principalmente com essas questões sociais. Porque, querendo ou não, a literatura da linha de início, onde se traz a quebradeiras de coco e essência, é falar sobre essa questão. Não é somente a poesia, o poema em si, mas também falar sobre essas questões sociais. E falando sobre as questões sociais, eu sinto um pouco de falta de você explorar mais um pouco essa questão, essa análise discursiva realmente dentro das obras. Né? Então, mais uma análise de conteúdo. Você trouxe mais uma análise de conteúdo, você trouxe mais uma análise para trazer essa relação entre os temas, a ideia do sangue azul, do sangue vermelho, para trabalhar essa ideia da essência, a ideia para trabalhar a questão do cromo, por exemplo. Você trouxe mais, para trabalhar mais essa questão do linhagem, trouxe mais dentro dessa questão da análise
do conteúdo. E quando se traz um pouco dessa análise discursiva, principalmente por falar sobre essa questão das quebradeiras, a gente tem esse ponto econômico, a gente tem um ponto social, tem a questão agrária, então assim, tem vários outros pontos discursivos ali dentro que você trouxe um pouco da sua fala, que você deveria ter explorado mais dentro da parte escrita, né? Trazendo alguns pontos que precisam ser revistos dentro da obra. Os pontos que o professor Remy já trouxe, que é a questão dessa revisão, do que foi referenciado e do que não foi referenciado, porque a gente consegue perceber que muitas coisas foram referenciadas, estão na lista de referências e elas não entraram dentro do texto, é naquele processo, corta isso, não, tira aquilo, e a gente acaba esquecendo de fazer esse check-in, fazer essa comparação. Eu cortei, será que eu cortei lá na referência também? Ou alguma outra coisa que você citou e você não referenciou, como por exemplo, você traz Antunes que trabalha essa questão da linguagem, essa questão do texto. Você citou ela aqui dentro do texto, mas a gente não chegou a referenciar ela lá, assim, a trabalhar muito esse ponto. Um outro ponto dessa referência já foi o que o professor colocou, a questão de referências atuais. E sabe que literatura feminina, a gente tem poucos autores, mas, por exemplo, você traz pontos para falar sobre essa questão social, sobre a teoria social. Além dele, a obra dele é lá da década de 60. A gente tem obras mais atuais, tem os teóricos mais atuais que vão trabalhar essa questão social, essa questão da teoria social, principalmente a teoria social contemporânea, que você poderia estar fazendo essa atualização dentro do seu texto, trazendo autores mais atuais para trabalhar alguns outros elementos. Tem autores básicos que realmente a gente não consegue fugir dele, mas a gente pode fazer uma relação desse autor base com outros autores contemporâneos, autores mais atuais, para enriquecer mais ainda o texto. Fulano falou isso lá na década de 50, por exemplo, lá na década de 60. Mas o autor X também está trabalhando isso hoje, para fazer esse comparativo. Acho que um dos outros pontos é uma questão mesmo de revisão gramatical, né? Nossos olhos, eles viciam, não querendo ou não. Você pode escrever muito bem, o melhor que for, mas quando você está produzindo, nossos olhos viciam, você não consegue, a gente não consegue enxergar aquilo, mas assim, nossa, escrevi isso aqui, porque realmente acontece com a gente, se acostuma tanto com o texto que a gente não consegue, chega um momento que nós não conseguimos perceber. Então, agora, nesse intervalo de 15 dias, hoje não. Hoje você vai aprender a respirar e dormir, né? Hoje você vai respirar um pouco, dormir. Depois, né? Você faz esse processo de revisão, faz o processo de análise do seu texto. Mas mais um texto muito bom, é uma pesquisa muito boa, pode ser explorada mais um pouco, principalmente dentro dessa perspectiva da análise discursiva que você traz. E algo também que o professor falou, a ideia que o professor falou, né, a sugestão que ele deu, de fazer um recorte, né? E publicar, já seja tanto do seu currículo clássico, também da professora Érica. Mais parabéns, bastante. Ela foi muito bem. Não, a gente sai, agora eles vão confabular lá. Mas ela foi muito bem. Eu falei pra ela, mulher, vai segura, que ela treinou pra gente. E eu via que ela ia falar muito bem. E ela com medo. Mas ela falou muito bem. Ela foi muito bacana a apresentação dela. Amém.
Vai lá onde o marido, minha irmã. Vai lá onde seu marido ali, ó. Tá lá. Tem uma aula que fez um carro dentro do carro. E Max, não foi bem? Foi bem. Maravilha, velho. Vai, deixa eu filmar. Vai mandar pra Francisca. Eita, Jesus. Francisca, cadê? Francisca, conseguiu. Francisca, ela foi muito bem. Foi maravilhosa. Eu filmei tudo. A apresentação toda tá filmada, você vai ver. Tá completo. Mas tu foi muito bem, Eliane. Muito bem. Tu vai ver a tua apresentação maravilhosa. Te falei que você ia arrasar. O quê? Mandar tudo pra Francisca. A Francisca me deu a Francisca, não, é a Francisca que me deu o ultimato pra me gravar. A Coutinho. É, não vê, ela tá no Ceará. A Francisca Coutinho me deu esse ultimato pra me gravar. Ela tá no Ceará. Ela tá turistando. Ela tem a família dela de lá também. Vó, tias, Ceará. Ah, ela tá pra lá? Tá. Sobral. Vai entrar? Ela tá morando? Não, só foi passear. Olha aqui a ata, beleza. Os trabalhos estão de curso aí. Aos 31 dias do ano de 2024, às 19 horas, né? 9h05. Eu iniciei a banca examinadora, defesa pública, composta por professor mestre Francisca Érica dos Santos Souza, professor especialista Rafael de Araújo, professor Henrique Pereira de Sá, mestre público, a fim de avaliar o trabalho de conclusão de curso intitulado A Representação das Quebradeiras de Coco nos Poemas Quebradeiras de Coco e a Essência de Lídia de Nis, desenvolvido por Eliane Costa Roque, acadêmica do curso de Letras, Licenciatura em Língua Portuguesa, Literatura de Língua Portuguesa do Centro de Ciências Humanas, Sociais, Tecnológicas e Letras, da Universidade Estadual da Região Tocantins do Maranhão, Campus Açailândia. Após a exposição e a redação, o referido trabalho foi considerado aprovado. Após a somatória das notas, a ata foi assinada pelos membros da comissão examinadora. Agora. Mas vou aqui expressar a minha gratidão. Em primeiro lugar, Deus, né, que é o centro da minha vida. Deus é que direciona tudo nas nossas vidas. Nada que acontece com a gente não é da permissão de Deus. Deus é que direciona, Deus que dá a sabedoria, o entendimento. Tudo vem de Deus. E também aos professores aqui presentes, quero agradecer de uma forma especial, que ao longo da nossa jornada aqui na UEMA-Sul, nos incentivaram, nos ajudaram, não deixaram a gente desistir, né? É difícil, mas aqui na UEMA-Sul, desde o primeiro dia de aula, gente, é sério, assim, foi assim, uma coisa assim, a nossa turma se conectou e permaneceu até hoje. Alguns desistiram por N motivos, né?
pessoais, mas os que ficaram, nós se mantemos unidos. Nós sempre incentivando um ao outro, não deixando o outro desistir. E isso é uma característica da nossa turma, ao longo desse tempo todo aqui na UEMASU. E eu agradeço a cada um de vocês aqui, em especial aos meus amigos da sala de 2019, da turma 2019, ao meu grupo, em especial também, que foi um grupo que também foi desde a primeira aula que a gente se conectou, que é a Andréia, a Fran, a Sandra, a Vanessa, aqui presente, a Francisca Coutinho, que já finalizou, mas é que faz presente também, a Tereza, que está continuando aqui, que saiu, mas voltou. Então, assim, foram pessoas essenciais, que não me deixaram desistir, porque não é fácil trabalhar, estudar, ser dona de casa, não é fácil. Mas nós sempre juntas, né, uma incentivando a outra, e principalmente elas me incentivando a não desistir. E eu sou grata a cada um por esse momento, por Deus me proporcionar esse momento de chegar até aqui, nessa finalização do curso de letras. E é o que eu tenho para falar. Gratidão a Deus, gratidão ao meu esposo e meu filho que está ali fora, que também foram pessoas essenciais na minha vida, que sempre me trouxe, me levou, também não me deixou desistir. Quando a gente chega em casa, que a gente se lamenta, eu não vou conseguir, mas sempre ali, não desiste, continua. E assim é a nossa vida. E vai ser assim por tudo que a gente for fazer, tem as suas dificuldades, né? Tem a Sandra aqui, que é uma pessoa muito incentivadora. A gente já tem uma certa idade da nossa turma, nós somos as mais velhas assim, em geral, né? Eu, a Sandra, a Fran, nós temos uma idade a mais do que os meninos e as meninas, mas elas têm uma sabedoria assim enorme. Muito assim, eu admiro muito elas, pela a paciência. E sempre que a Sandra sempre falou pra gente assim, Eliane, é muito bom a gente adquirir conhecimento. Sempre está estudando, buscando conhecimento para a vida da gente. E eu não vou esquecer disso nunca, porque a senhora é uma pessoa muito especial para todos nós. Detalhe da Sandra, foi aprovada em primeiro lugar por voto de xinga. Você é para não ser cancelado. Eu estou filmando. Tira a foto, Rafael. Foi sempre aprendimento. Pra cá, vem mais. Mais, Eliane. Mais. Vem aí. Em seguida, Rafael, ficar sempre um garantido. Faz esse coisa aí que é professor. Uma lembrança também, as pessoas especiais fizeram parte, tanto de hoje como de hoje. Vou tirar a foto. Aí eu vou levar Deixe elas, ou os salgados. Mais pra cá. Mais, professor. Professor. É verdade. Ô, Eliane, nós. Deixa eu tirar até meus óculos. Só mais um.
Ela abriu. Quando eu for tirar a foto, eu vou tirar da família dela. Fazer o clamor, continuar gravando, vamos tirar uma foto. Aí tu continua só gravando, não tira foto não, só gravando, só segurar. Essa lista aí a minha da sala 24.1, todos assinados, né? Falta só o Henrique assinar. Eu verifiquei. Mas bota em cima. A sua é quanto, Marcelo?